noite. Hoje, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, abrindo uma live para responder a perguntas que me chegaram. Perguntas diversas que o pessoal me envia por mensagens, por direct, pelo WhatsApp. Então, não foi possível na última quarta-feira eu responder as perguntas, então faço hoje, na sexta-feira. Uma das perguntas que me chegou foi sobre o Centro Espírita. A pessoa perguntou qual que é a finalidade de um Centro Espírita, quais são as atividades coerentes com a doutrina espírita, com a doutrina espírita, que deveriam ser desenvolvidas pelos centros espíritas, e também questionou que no centro espírita que ela frequenta, há o hábito de conversar com os espíritos, o público conversar com os espíritos por meio de uma médium, entre aspas, principal. Foram esses 3 pontos que me trouxeram para eu responder, então vamos lá, vamos responder. O primeiro ponto que nós temos que observar é que a doutrina espírita não tem dono. É fundamental nós entendermos isso. A doutrina espírita não tem dono. Ela é o ensinamento que os espíritos trouxeram e que foram organizados por Kardec, por Allan Kardec, e nessa organização ele deu forma às orientações, às instruções dos espíritos, compondo alguns livros, lançando uma série de revistas para dar, por assim dizer, o arcabouço, ou dar um arcabouço ao pensamento, à orientação que os espíritos traziam. Uma fase que o movimento espírita chamou de codificação. Então, quando falamos em doutrina espírita, em espiritismo, nós não falamos em um elemento religioso institucionalizado. Eu já disse isso aqui há um tempo atrás. Não é uma religião institucionalizada. É um corpo doutrinário, um corpo de ensinamentos. Isso é a doutrina espírita. O centro espírita, ele não é um elemento da doutrina espírita. Eu vou explicar isso. O centro espírita é uma sociedade de pessoas, é uma associação, por assim dizer, uma associação de pessoas. Então, o centro espírita, ele não é parte das bases da doutrina espírita. Para se vivenciar o ensino dos espíritas, o ensino dos espíritos, para se vivenciar a doutrina espírita, não é condição sine qua non ter o centro espírita. O centro espírita, então, é uma associação, é uma sociedade de pessoas visando o estudo e práticas advindas dos estudos espíritas. E como uma organização de pessoas, como uma associação, uma sociedade de pessoas, anteriormente chamada de sociedade civil, ele é regido por normas que parte delas, obrigatoriamente, seguem aos dispositivos do Código Civil, que trata das associações, e parte das normas são advindas de uma estrutura de consenso dos associados ao estabelecer o estatuto social. O centro espírita, então, é uma sociedade civil, uma sociedade de pessoas, devidamente constituído, registrados os seus instrumentos constitutivos no cartório de registros de pessoas jurídicas, e regidos os centros espíritas pelos dispositivos legais e
dispositivos estatutários. Então, isso é o centro espírita. Então, a finalidade de um centro espírita é trazer de forma didática e apresentar os ensinos constantes no corpo doutrinário da doutrina espírita, do espiritismo. Essa é a grande finalidade. No início, o primeiro centro espírita que nós tivemos foi a Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Uma sociedade fundada por Kardec e outros fundadores. Porque não se tem uma sociedade de uma pessoa só, uma associação, melhor dizendo, de uma pessoa só. Então, Kardec, juntamente com outras pessoas, fundaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É uma coisa lógica, não existe associação de um só. Até do ponto de vista econômico, existe sociedade de um só, que é a chamada sociedade unipessoal. Mas isso é sociedade econômica, não é sociedade civil, não é uma associação de pessoas, uma sociedade de pessoas. Então, a finalidade do centro espírita é essa. É o estudo reflexivo do corpo doutrinário apresentado pelo Espiritismo e a prática advinda da conscientização desse estudo, que normalmente nos estatutos constam lá a prática da caridade. Então, essa é a ideia de um centro espírita. Mas voltemos a dizer, o centro espírita não é uma base doutrinária. O centro espírita é uma associação de pessoas, com a finalidade de divulgar, vivenciar as bases doutrinárias. Ok. Eu faço essa observação para que nós entendamos que num centro espírita, infelizmente, nem sempre temos práticas que coadunem, que respeitem, que guardam coerência com os princípios doutrinários. Por quê? Porque ali estão pessoas. E muitas pessoas adotam práticas por desconhecimento até da estrutura do corpo doutrinário. Principalmente no nascedouro, por assim dizer, do movimento espírita, dos centros espíritas, lá no passado remoto, em que as pessoas moviam-se mais pela boa vontade do que pelo conhecimento do corpo doutrinário. Então, houve misturas de práticas. Eu não chamaria de sincretismos, mas eu chamaria de uma certa mistura de práticas por condicionamentos. Aquele condicionamento contemplativo das religiões, muitas pessoas acabaram levando ao centro espírita, levando para as práticas espíritas, criando um elemento contemplativo. As práticas ritualísticas de religiões, por boa vontade e desconhecimento do corpo doutrinário, algumas delas foram até levadas para o centro espírita. Então, é comum vermos nos centros espíritas práticas que nem sempre guardam relação com o que efetivamente a doutrina espírita orienta, com o que efetivamente são as bases doutrinárias. Práticas, por exemplo, de cura, cirurgias espirituais com intervenções físicas. Não é uma orientação doutrinária, não é uma orientação espírita, não faz parte do corpo doutrinário. Mas alguns centros têm essa prática. E eles, os centros, os dirigentes, é que devem responder por isso, responsabilizarem-se por isso, porque não são práticas espíritas. Não temos na estrutura doutrinária a indicação de fazer cirurgias cortando pessoas, corpos de pessoas. Não é doutrinário isso. Agora, é mediúnico, sim. Muitas práticas são mediúnicas, mas a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. A mediunidade é natural.
a doutrina espírita a estudou. E estudando a mediunidade, sugeriu certos comportamentos em relação a ela. E nesses comportamentos não estão práticas invasivas, não estão práticas, por assim dizer, como é que eu posso chamá-las? Fantasiosas. Pelo contrário, ao estudar a mediunidade, Kardec propôs uma seriedade no trato com a mediunidade. A mediunidade não foi feita para exibições. A mediunidade não foi feita, ela não foi feita, ela é natural. A mediunidade não é para fazer espetáculos. A mediunidade não é para levar intervenções invasivas corporais. A mediunidade não é para conferir status ao médium. A mediunidade não é um oráculo em que se busca orientações. Não. A mediunidade é natural. É o mecanismo pelo qual os espíritos, por assim chamá-los, desencarnados, contactam-se mentalmente com os espíritos, por assim chamarmos-nos, encarnados. É o meio comunicativo que se faz mente a mente, no caso daquele conjunto de dotes, dons mediúnicos, por assim chamá-los, que Kardec encaixa num grupo chamado de efeitos intelectuais. E há a mediunidade de efeitos físicos, que são elementos um pouco diferentes, são mecanismos um pouco diferentes da mediunidade de efeitos mentais e intelectuais. Então, quando a pessoa pergunta ou expõe que no centro que ela frequenta a médium principal da consulta ou fala com o público, né, os espíritos, aliás, por meio da médium principal, entre aspas, porque eu não consigo entender esse termo, médium principal. Não existe médium principal, médium secundário. Existe médium. E fica respondendo a perguntas do público. Isso é espetacularização. Não faz parte. Desculpe-me, mas não faz parte da orientação doutrinária. Quando eu digo orientação doutrinária, é aquela orientação trazida pela estrutura de estudos de Kardec e, de certa forma, corroborada por outros estudos. Não, o centro espírita não é um salão onde as pessoas entram e ali se sentam para fazer pergunta aos espíritos. Nós somos assistidos por eles, sim, de forma indireta, de forma sutil, mas o centro espírita não é para isso. Espetacularizações. E aí chegam as perguntas diversas. Se vai se casar, se não vai se casar, se vai arrumar emprego, se não vai arrumar emprego. E olha, não falta espíritos para responder isso, principalmente espíritos não sérios. Então, quando a pessoa perguntou se isso é prática coerente com o pensamento espírita, não é prática coerente. Kardec, em um artigo escrito por ele, que consta no compêndio chamado Obras Póstumas, é um livro, mas não foi escrito por Kardec, não foi organizado por Kardec. É um livro no qual estão artigos escritos por Kardec, muitos deles constantes, inclusive, na Revista Espírita. Constantes na Revista Espírita. E dentre os artigos, há um deles, que é o Projeto Espírita de 1868, e Kardec escreve uma frase muito interessante no discorrer do assunto. Ele diz: o Espiritismo não é solidário
com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Repito, o espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. O espiritismo só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Então, a finalidade do centro espírita é esse estudo consciente dos postulados espíritas e a prática advinda dessa consciência, dessa reflexão, a prática do servir, do ser útil, que seja por diversos meios, estudos, meios de atendimentos fraternos, seja no campo da alimentação, do vestuário, às pessoas necessitadas, seja albergando pessoas. São as práticas que Kardec as coloca de uma forma genérica ou geral, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Aquela caridade, aquele amor preconizado na carta paulina, na primeira carta paulina aos Coríntios, lá no capítulo 13. Orientações várias nesse sentido. Agora, as práticas curativas que são reais, que surtem efeito, mas devem ser feitas nos consultórios dos profissionais especializados, não devem ser trazidas à casa espírita. Cromoterapia não é prática espírita. É uma prática terapêutica, por assim dizer, que deve ser desenvolvida por profissionais habilitados. A casa espírita não é um consultório de psicologia. A casa espírita não é, veja, o centro espírita não é um centro de terapias de cristais, por cristais. Mas há instituições espíritas que têm consultórios médicos. Instituições voltadas para o atendimento social, mas não é uma instituição centro espírita. É como se assim, há o centro espírita e tem uma outra instituição espírita, cuja finalidade é o atendimento às necessidades humanas, dentre elas a saúde, mas com as práticas reconhecidas profissionalmente e desenvolvidas por profissionais. Consultório médico, cujo o médico é o atendente. Perceberam? Então, mas numa atividade diferente da atividade doutrinária. Ok? A Rosa aqui pergunta, a Rosa Lopes pergunta, e o magnetismo? O magnetismo enquanto campo de estudo, o magnetismo não é prática espírita. Não confundamos o magnetismo com o passe espírita. O magnetismo é um campo de estudos e práticas desenvolvido, esse campo, por estudiosos profissionais que do magnetismo fazem uso sem a intervenção dos espíritos. Por exemplo, o reiki não é prática espírita. Mas o reiki é um tipo de passe. Não é. O reiki é uma técnica que utiliza elementos do magnetismo. O passe é uma ação espiritual combinada com elementos daquela pessoa que ali está como uma intermediária de um processo. O passe é uma ação dos espíritos. Então não confundamos magnetismo com passe. Mas não existe um passe magnético? Pode existir, mas não é a prática natural do passe. Ali o passe
ele tem uma ação espiritual. Ele tem uma presença espiritual. Ele tem uma energia espiritual, que pode até ser combinada com a energia, por assim chamá-la, humana, com o fluido humano, mas há uma presença espiritual. O passe, ele é uma prática de transferência de energias psíquicas, como descreveu o Espírito Emmanuel. Uma forma mais filosófica, melhor dizendo, mais poética, o Espírito Joana de Ângeles diz que o passe é uma transfusão de amor. Então é um ato de doação. Agora, não é uma prática profissionalizada. Então, saibamos separar as práticas efetivas de um centro espírita e práticas outras de atendimento a pessoas. Pode uma instituição espírita ter consultórios? A instituição espírita cujo objetivo é o atendimento à saúde integral? Sim. Mas o centro espírita, cujo objetivo é estudo e prática da doutrina espírita, não tem espaço e relação para essas outras práticas. Então é como se nós estivéssemos assim. Aqui está o centro espírita com o estudo e as práticas advindas do estudo, e aqui uma instituição espírita cuja finalidade é atendimento às pessoas. Da mesma forma que temos, por exemplo, escolas educacionais, formais, que trazem o ensino espírita, a educação, cuja orientação segue os princípios da imortalidade da alma e etc. Mas não é centro espírita. Não é centro espírita. São ações, muitas benemerentes, mas não são as práticas doutrinárias. E uma livraria espírita é uma ação voltada para divulgação do pensamento, divulgação da doutrina. Ela também faz parte da estrutura do movimento espírita, da estrutura até do centro espírita, naquele item da divulgação. Mas o que vemos algumas vezes, senão muitas vezes, são livrarias espíritas que não têm um critério para analisar as obras que ali estão sendo expostas para empréstimos ou até para venda. Muitos dos livros são diametralmente opostos à orientação espírita. Não é que se crie um index librorium proibitório, ou seja, um índice de obras proibidas, não é isso. Mas obras que muitas vezes se contrapõem ao próprio pensamento espírita estão ali sendo vendidas ou emprestadas. Não confundamos livraria espírita com livraria de espírita, porque há pessoas, há espíritas que constituem uma livraria com fins econômicos. Há erro nisso? Não tem nada de errado. Mas é preciso que se entenda que aquela livraria, a finalidade dela é econômica. É venda de livros como qualquer outra livraria. Só que optou em colocar livros espíritas e, infelizmente, alguns livros não espíritas travestidos de espíritas. Ou seja, com roupagem de espíritas. Porque a finalidade é econômica. Nós temos editoras espíritas e temos editoras de espíritas. As editoras de espíritas podem ter finalidade econômica ou não. Boa parte delas tem. Então, como nós temos, por exemplo, livrarias evangélicas, livrarias católicas, mas têm donos. Então, percebamos que não é difícil, então, observarmos se os centros espíritas praticam elementos condizentes ou não condizentes
com a orientação espírita. Então essa é a resposta que eu dou à pessoa que me perguntou qual a finalidade do centro espírita, quais são as práticas que possam guardar coerência com o pensamento espírita, e se é se é orientação espírita que o médium fique dando consultas públicas aos frequentadores da casa espírita. Então essa é a resposta a essa pergunta que me veio. Não vai aqui nenhuma crítica pejorativa a ninguém, mas é preciso que saibamos separar bem. Centro espírita, doutrina espírita, que nem tese não deveria, mas sim, porque há práticas nos centros espíritas que não guardam coerência com as orientações espíritas. Volto a dizer, o centro espírita é uma sociedade de pessoas. Sociedade de pessoas. A doutrina espírita é um corpo doutrinário trazido pelos espíritos. O centro espírita é uma sociedade civil, uma sociedade de pessoas, devidamente constituída e devidamente formalizada, cujas práticas precisam respeitar os elementos legais e os elementos estatutários, e deveriam, sim, todas elas guardar coerência com a orientação espírita, ou a orientação da doutrina espírita. Eu creio que eu tenha respondido à pergunta. Não sei aqui se nos comentários surgiu alguma pergunta. A que eu vi aqui eu respondi. Aí aqui diz: e quando se tem bazar no centro espírita, o que você me diz? Vamos lá, muito interessante essa pergunta, muito interessante. O centro espírita, eu disse aqui, é uma sociedade de pessoas que tem associados. Veja, centro espírita X, se olhar o estatuto, é uma sociedade que tem associados. E esses associados, de certa forma, coordenam as atividades quando reunidos em Assembleia Geral. E os associados são responsáveis pela manutenção financeira da casa, da sociedade espírita. Cabe aos associados. Vejam a diferença. Numa igreja você tem religiosos, frequentadores. No centro espírita você tem um grupo de pessoas que são associados. São aqueles que fundaram e aqueles que se inscreveram como associados. E lá no estatuto diz, são deveres do associado, são direitos dos associados. E um dos deveres é contribuir para a manutenção. Nem todos frequentadores da casa espírita são associados. Nem todos frequentadores da casa espírita, volto a dizer, nem todos frequentadores do centro espírita são associados, são frequentadores. E muitos trabalhadores do centro espírita não são associados. Quem são os associados? Aqueles que estão inscritos no livro de associados, nas fichas de associados, no cadastro de associados. Porque esses é quem responde, são os que respondem pela sociedade civil chamada centro espírita. Então há trabalhadores que não são associados. Então quando se diz contribuição, quem deve contribuir são os associados. Os demais, voluntariamente, se quiserem, mas não podem ser chamados à contribuição. Os associados, sim, porque isso é o que diz a lei, isso é o que diz o Código Civil. E isso é o que diz o estatuto, ou os estatutos da casa espírita, do centro espírita. Perceberam que são dois mundos diferentes? Então, quando se diz, a contribuição não pode ser pedida aos frequentadores. Sim, frequentadores não. Agora, e os associados? Quem que mantém uma associação? Os associados. Agora, a lei, a legislação, permite que aquela sociedade promova atividades arrecadatórias para fins de manutenção das suas atividades. Os estatutos também assim preveem.
E uma das atividades arrecadatórias é o bazar, em que se recebe doações e vende a preços módicos, a preços baixos, e o valor arrecadado vai para a manutenção da casa, vai para auxiliar no pagamento das despesas da casa, sejam elas de conservação, manutenção, energia elétrica. Pode ir para atividades de aquisição de alimentos para a cesta básica, pode servir de atividades para aquisição de tecidos para fabricação de roupas, enxovais, pode servir para a compra de alimentos para a sopa fraterna. Então, o bazar, se olharmos na estrutura legal que rege as associações, e o Centro Espírita é uma associação do ponto de vista legal, aí se faz possível atividades arrecadatórias, como uma cantina que vende alimentos. Nas cidades menores, como aqui onde eu resido, Patrocínio, os centros espíritas não têm cantina, porque as pessoas saem de casa, comem em casa, jantam, 4 minutinhos, estão no centro, termina a reunião, voltam para casa. Mas em cidades maiores, as pessoas se deslocam do trabalho direto para o centro, então é comum ter nos centros espíritas uma lanchonete que comercializa alimentos para as pessoas comprarem, comer ou comprar, levar para casa. Veja, são atividades da sociedade, da associação civil. O Centro Espírita, enquanto entidade formal, prestem bem atenção, por favor, como entidade formal, ele não é um templo, ele é uma associação civil, regulado pelo Código Civil. Não vou me lembrar agora os artigos, mas bem no início do Código Civil, artigo 50 e alguma coisa do Código Civil, que regula associações, que diz, inclusive, como devem ser os estatutos das associações. O que pode, o que deve constar e o que não pode constar. A lei obriga a ter sistema de eleição, estrutura de governança, se é assembleia, se tem conselho de administração, se tem diretoria. Isso é a lei que vai estabelecendo. Então perceberam que o Centro Espírita, ele é uma entidade civil necessária para reunir pessoas. E dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, os centros espíritas devem ser formalizados. Dai a César o que é de César. Eles podem receber donativos? Sim, podem receber donativos. Agora, centros espíritas que recebem donativos não são entidades filantrópicas. A instituição espírita que é filantrópica, ela pode receber donativos e, inclusive, o doador pode valer-se dos benefícios fiscais. Agora, uma doação pura e simples para um centro espírita, que não é entidade filantrópica, é uma doação, mas que não se beneficia de incentivos fiscais. Então é preciso que nós saibamos muito bem entender a frase dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguém aqui perguntou se o bazar pode ser feito durante as reuniões. Isso é uma decisão do centro, isso é uma decisão da diretoria, daqueles que estão coordenando as atividades. Se essas atividades não dispersarem a atividade principal, que é o estudo e a prática, digamos, caritativa, por que não? Mas se quiser fazer em dias separados, também não. Então, deixemos bem claro, deixa eu só melhorar o ar aqui. Deixemos bem claro que Centro Espírita é uma sociedade civil que tem os seus critérios de manutenção, e a doutrina espírita é um corpo doutrinário que independe da estrutura civil. A doutrina independe. Então vejamos, separemos associados de frequentadores, trabalhadores. Lembremos que, veja, uma associação, o Centro Espírita enquanto sociedade civil,
ele se assemelha a qualquer outro tipo de associação. Associação dos moradores, associação dos servidores disso, associação beneficente, associação... Enquanto entidade formal, ele é igual. É regulado pelos mesmos institutos legais. E tal qual outras associações, os associados é que respondem pela manutenção. Até num clube, né, clube de, digamos, de lazer, os associados não é que pagam ali uma taxa de manutenção? Associados. Então, no centro espírita, os associados respondem. Não se pede dízimos para cá, para lá, para etc. Não é isso. Não se pede contribuição, não é condição para ir ao centro espírita. Agora, desde que eu me inscrevi como um associado, eu estou dizendo, sou responsável pela casa, pelo centro, pela sociedade, pela associação. Muitos espíritas não entendem isso e misturam a ideia religião, contemplação, corpo doutrinário com sociedade de pessoas, sociedade civil. Agora, um centro espírita foi feito, ele é criado para o estudo e prática da doutrina espírita. É como se eu tivesse uma associação, sei lá, associação de estudos das obras de Machado de Assis, e lá estudasse as obras de José de Alencar, de Murilo Rubião. Não, associação é associação para estudo das obras, ou associação dos leitores de Machado de Assis. Ué, então, em tese, ali estão pessoas que querem ler Machado de Assis. Se eu tenho uma associação dos, sei lá, associação dos artesãos, eu teria ali artesãos. Então, se o centro espírita é uma associação para estudo da doutrina espírita, deve-se estudar a doutrina espírita. Práticas advindas da orientação espírita, então deve-se ter as práticas advindas da orientação espírita. É muito simples isso. É muito simples. Agora, de um ponto de vista filosófico, o centro espírita pode ser aliás, do ponto de vista poético, o centro espírita pode ser uma escola das almas. Veja, poético, aliás, Emmanuel falava isso. O centro espírita é uma escola das almas. Sim, do ponto de vista espiritual, reflexivo, etc. O centro espírita é um hospital da saúde espiritual. Veja, são expressões poéticas, expressões filosóficas. O centro espírita é a associação cuja finalidade é o estudo da doutrina espírita, entendendo por estudo um conjunto de ações que envolve adultos, crianças, jovens e práticas de atendimento às necessidades das pessoas, necessidades humanas, que alguns chamam promoção social. Ok. Certo? Então espero ter respondido a pergunta e acho que aqui eu consegui ver, né, no Instagram, perguntar aqui se essa live ficará no meu canal do YouTube. Sim, ficará no canal do YouTube. Estou aqui gravando para jogar para subir para o YouTube daqui a pouco, né? E ficará também aqui no Instagram. Todas as lives que eu faço, salvo algum erro da minha parte aqui, erro tecnológico, erro de conhecimento tecnológico, eu sempre deixo no Instagram e levo para o canal do YouTube. Eu não faço ao vivo no YouTube por enquanto, porque eu ainda não estou conseguindo fazer ao vivo e depois deixar no canal. É ainda uma falha de conhecimento tecnológico da minha parte. Mas tranquilo, ok? Deixa eu ver alguma outra pergunta. Não tem. Então, eu creio que ficou respondido, acho eu. E num outro momento, num outro dia, eu respondo a outras perguntas, que eu tenho várias aqui. Tem perguntas muito interessantes que me chegaram. Perguntas sobre por que no mundo espiritual se tem coisas materiais, ou seja, por que no mundo espiritual fala que tem roupa, casa, comida? Pergunta interessantíssima. Tem aqui perguntas sobre
o processo encarnatório, por que muitas pessoas dizem que a infância, na infância ainda não está completamente reencarnado? São perguntas que me chegaram. Perguntas que me chegaram sobre o que era outra, interessante também, sobre a forma que o espírito se apresenta no mundo espiritual, e por que falam que uns têm feições animalescas, etc. Muito interessante essas perguntas. E muitas delas advindas de palestras mal trabalhadas, de palestras mal explicadas, cujos assuntos são mal explicados, e alguns assuntos vão para o campo mítico e geram confusão nas pessoas que estão ouvindo, que é uma responsabilidade do centro espírita. Não é só a responsabilidade de quem falou, é a responsabilidade do centro espírita, que trouxe pessoas que não estavam devidamente preparadas para falar de um determinado assunto. Então há uma responsabilidade solidária da administração do centro. Essas perguntas, o motivo que a pessoa me mandou essas perguntas, a pessoa explicou, é por não ter entendido bem, e ficou estranha a forma que a pessoa falou. Imagina uma pessoa dizendo numa palestra assim: não, a criança não está reencarnada ainda. Não é bem assim. Não é bem assim. Sugiro que leia a questão 109 do livro Consolador. Então, parece que as pessoas entram num ritmo assim superficial, e isso confunde as outras pessoas. A atividade de palestras na casa espírita, no centro espírita, é delicada. Boa vontade muitos têm. Agora, conhecimento para ser levado às outras pessoas tem que estar muito bem embasado, para não falar algo, primeiro, não correto, não verdadeiro, e até contrário ao pensamento espírita. Então recebi perguntas aqui, por exemplo, sobre a simbologia das 10 pragas do Egito, que vamos responder. Aqui são muitas, eu vou colocando numa fila. Tive aqui perguntas sobre parábolas, né? Parábola das bodas, né? Parábola das 10 virgens, diversos tipos de perguntas. Então eu vou deixando numa fila e vou respondendo. Então hoje essa, sobre o centro espírita, ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. E lembrando, hoje, 13 de setembro, então depois de amanhã, domingo, 15 de setembro, o nosso estudo, que nós fazemos todos os domingos. E esse, eu estou do domingo que vem agora, às 10 da manhã. Vou colocar na rede social dizendo que é às 10 da manhã, ok? Eu vou deixar marcado sempre para as 10, e em casos excepcionais eu trago para mais cedo. Deus lhes pague pela paciência, pelo acompanhamento aqui dessa live não programada, e bom fim de semana. Deus abençoe a todos vocês.